Mariana Crioula foi uma escrava brasileira que vivia em Pati do Alferes. Costureira e mucama, era uma das escravas de confiança da Casa Grande. Em 1838, Mariana participou da maior revolta de escravos do Rio de Janeiro, liderada pelo ferreiro Manuel Congo, que reuniu cerca de 400 negros de fazendas vizinhas. Apesar de ter sido casada com outro escravo da fazenda, foi nomeada rainha do Quilombo junto a Manuel, que era chamado de rei. Foi capturada com outros 15 fugitivos e levada a julgamento. Ao ser questionada, Mariana alegou ter sido induzida à fuga e, para sua surpresa, foi absolvida junto com outras mulheres, provavelmente a pedido da senhora para quem trabalhava, porém precisou assistir ao enforcamento de Manuel Congo. Intolerância religiosa é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Pode se constituir uma intolerância ideológica ou política, sendo que ambas têm sido comuns através da história. Perseguição. Nesse contexto, pode referir-se a prisões ilegais, espancamentos, torturas, execução justificada, negação de benefícios e direitos e liberdades civis. Pode também implicar confisco de bens e destruição de propriedades, ou incitamento ao ódio, entre outras coisas que são atitudes de grande barbaridade. Na legislação brasileira, há vários tipos de positivos que condenam a discriminação religiosa. A Lei Federal 7.616, alterada pela Lei 9.459 e o artigo 208 do Código Penal, que são escanear de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Mariana Crioula era uma escrava nascida no Brasil com cerca de 30 anos. Era costureira e mucama, escrava de companhia de Francisca Elisa Xavier, esposa do capitão-mor Manuel Francisco Xavier. Foi descrita como sendo preta de estimação e era considerada uma das escravas mais dóceis e confiáveis da sua patroa. Apesar de ser casada com o escravo José, que trabalhava na lavoura, vivia e dormia na Casa Grande, sinal que tinha privilégios concedidos pelos seus senhores. Na época, os homens eram cerca de 90% dos escravos traficados da África e cerca de 75% dos escravos que trabalhavam na fazenda de café. A população da então Vila de Vassouras crescia rapidamente com a expansão da lavoura do café, mas a população de escravos era bem superior à de pessoas livres, brancas ou não. Em 1840, Vassouras tinha 20.589 habitantes, dos quais 6.225 eram livres e 14.333 eram escravos. Revoltados com os castigos e trabalhos forçados, alguns escravos resolveram fugir e Manuel Congo foi o principal líder da revolta. Mariana Crioula se juntou a ele na fuga e os dois foram chamados de rei e rainha pelo grupo de fugitivos. Mariana se apaixonou por Manuel e juntos lutaram por liberdade. O grupo, infelizmente, foi pego pelas tropas nacionais da época, chamada pelos fazendeiros que tinham escravos na fuga. Dos mais de 300 fugitivos, 16 foram levados a julgamento, entre eles Mariana Crioula. Os réus foram conduzidos em ferros para serem julgados em Vassouras. A então vila, a que estava subordinada à então freguesia de Pátio dos Alferes, o povo reuniu-se para assistir à sua chegada. Mariana Crioula gritou que preferia morrer ao voltar ao cativeiro, o que causou tumulto na multidão que tentou linchá-la. A maior surpresa foi a absolvição de Mariana Crioula e de todas as mulheres, certamente a pedido de sua proprietária Francisca Elisa Xavier. Entretanto, Mariana Crioula ainda foi obrigada, como castigo, a assistir à execução pública de seu companheiro Manuel Congo. Não se tem notícias do destino de Mariana depois da crueldade que fizeram ela passar. A escravidão no Brasil só acabou em 1888, mas o preconceito e a diferença de classes continuam até hoje.